Ei mundo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caverna Dev, onde a gente continua a melhorar o nosso programa de agenda de contatos. Se você se achou perdido aqui nesse vídeo e não sabe o que está rolando, esse vídeo faz parte de uma longa playlist para programadores Python iniciantes e dentro dessa playlist nós começamos uma subsérie desenvolvendo um aplicativo. Esse aqui já é o quarto vídeo que nós estamos trabalhando nesse aplicativo, então talvez antes de continuar seja uma boa você voltar aí nos vídeos 1, 2 e 3 e ver o que rolou por lá. Então prepara teu cafezinho, produção roda a vinheta e bora comigo pro vídeo de hoje. Bora lá? Se você assistiu o último vídeo, você viu que nós paramos exatamente neste ponto aqui. A gente conseguiu fazer muita melhoria no nosso código, mas com relação a validações dos campos que nós solicitamos que o usuário sempre entre, na data de nascimento a gente ainda está deixando muito a desejar. No momento o usuário pode entrar qualquer coisa, que a única restrição é que esta coisa não pode ser maior do que 10 caracteres. Então nesse vídeo a gente já começa atacando exatamente esse ponto, como trabalhar com datas em Python. Vindo aqui então para o nosso código, a gente já vai começar assim. From datetime, import datetime. Parece meio repetitivo, né? Mas na verdade o que está acontecendo aqui é o seguinte, com essa sintaxe de importing, o que você está dizendo para o Python é, dentro do módulo datetime, que é um módulo built-in, é um módulo que o Python já disponibiliza para você, eu quero que você importe uma outra coisa chamada datetime. Então repare que a gente não está aqui tentando importar todas as funcionalidades que estão inclusas no módulo, no arquivo .py datetime, mas sim apenas uma coisa, uma única coisa lá dentro desse módulo que também recebeu o nome datetime. Esta coisa aqui, na verdade, é uma classe. Esta classe define um objeto que armazena tanto informação de data quanto de tempo. Então eu poderia, por exemplo, armazenar a data de 31 de dezembro de 2023, exatamente 1 hora da tarde, 32 minutos e 54 segundos, e milésimos também. No nosso caso aqui, a gente está interessado apenas na informação de data e não na informação de tempo. Inclusive, se você visitar aqui o módulo datetime, olhar o que está lá dentro, o que é algo que você pode fazer facilmente no PyCharm, segurando a tecla Ctrl no Windows ou a tecla Command no Mac e passando com seu mouse em cima do nome do módulo, ele vira um link que você pode clicar e você vê então aqui que o PyCharm abriu para mim o datetime.py, que é esse módulo datetime que o Python já inclui com ele no ato de instalação. Você vai ver que aqui dentro desse módulo existe muita coisa definida, algumas constantes, algumas funções, algumas classes diferentes também, como por exemplo a tzinfo, a classe time e a classe datetime, que é exatamente o que a gente está importando. Mas existe ainda uma outra classe que é só a classe date. Essa seria usada apenas para representar uma data e não uma data com informação de tempo. E aí você poderia se perguntar, por que então não usar a date em vez da datetime? Existe um motivo para isso que tem basicamente a ver com a formatação da data que nós queremos usar aqui, que é o dia, dia, barra, mês, mês, barra, ano, que usando a classe datetime a gente consegue fazer uma conversão, vai lançar uma exceção de imediato caso a data não seja válida. Com a classe date isso também seria possível, mas eu acho que envolveria alguns steps adicionais, então estou fazendo a preferência por ficar com a datetime. E a gente pode filtrar a informação de tempo e ficar só com a informação de data também, então tudo bem. Mas enfim, se você quiser se aprofundar muito aí no módulo datetime, no que ele oferece de recursos para trabalhar com questões de data e de tempo, o que você pode fazer, e eu sugiro que faça, é visitar a documentação oficial do Python, que inclusive tem aqui em português, e procurar por datetime, e aqui você vai ter tudo que a classe te oferece, você pode ler isso aqui e aprofundar muito o seu entendimento sobre as funcionalidades que este método te dá. Eu aqui nesse vídeo não vou fazer isso fica por sua conta, então tudo que eu usar do método datetime eu vou simplesmente usar, e aí você dá uma pesquisada para entender melhor caso você queira. Muito bem, observações feitas aí sobre o módulo datetime, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. O que a gente tem que fazer agora, efetivamente, é trabalhar neste bloco elif para fazer a validação de um input de data que o usuário passou para a gente. Para isso, eu vou usar um método da classe datetime chamado strptime. E as coisas vão funcionar assim, datetime.strptime. E esse método recebe dois parâmetros. Ambos precisam ser uma string. O primeiro parâmetro é a string que representa a sua data. Seria aqueles nossos dia a dia, barra mês, mês, barra ano. Já o segundo parâmetro precisa ser o formato com que o método strptime precisa interpretar essa data. Porque, veja bem, primeiro que em vez de barra eu poderia estar usando traço. Em vez de usar dia, mês e ano, eu poderia estar usando ano, mês e dia. Ou mês, dia, ano. Enfim, existe uma série de formas diferentes pelo mundo de se representar data. Então você tem que falar para o Python aqui, para o método strptime, qual é o formato que você está usando, para que ele possa ler aquilo e transformar o dia em dia, o mês em mês e o ano em ano. Então vamos fazer isso aqui. O primeiro argumento vai ser, então, o valor atributo, porque é isso que vai ter sido a entrada do usuário.
E o segundo argumento, então, tem que ser essa tal dessa string que representa o formato. Para você saber com precisão qual tem que ser essa string que representa o formato, você pode, de novo, vir aqui na documentação de datetime, rolar lá para baixo, voltar um pouquinho aqui e achar essa seção comportamento de strftime e strptime. Aqui tem essa tabela, códigos de formatação para esses dois métodos, e aqui você encontra o símbolo, né, a diretiva e o que ela representa. Vou deixar para você investigar isso no detalhe por sua conta, mas eu já vou te adiantar que o que a gente precisa é do porcentagem D para representar 2 dias, ou melhor dizendo, 2 dígitos que representam um dia, porcentagem M para representar 2 dígitos que representam um mês, e o porcentagem Y maiúsculo para representar os 4 dígitos do ano. O que isso vai virar aqui então dentro do nosso código? Uma string com porcentagem D barra porcentagem M barra porcentagem Y maiúsculo. E por enquanto vamos deixar as coisas assim, porque eu quero te mostrar qual o comportamento desse método, o que vai acontecer se a gente colocar uma data inválida, uma data que não segue esse formato, ou por exemplo uma data mesmo como 31 de fevereiro de algum ano. Executando o programa, opção salvar, e quando a gente chega em data, eu vou colocar aqui, por exemplo, 31/2 de 2000. Uma exceção é lançada. Veja que o Python te deu uma value error dizendo que o dia que você usou está fora de range para aquele mês. Isso é bem legal, porque a gente não precisa se preocupar, por exemplo, com esse tipo de coisa. Será que a data que o cara está colocando aqui é válida ou não? Se ele colocar um 32, um 33 ou um dia de um determinado ano bissexto que não existiu naquele ano. Enfim, existe uma série de complexidades com o trabalhar de data que o Python já encapsula para a gente aqui usando a classe datetime. Essa validação vai vir de forma automática para a gente, mas a gente não quer isso. A gente não quer que, ao ver uma data inválida, o que aconteça é o nosso programa quebrar e simplesmente sair assim com um output horroroso de um traceback. Então é claro que a gente precisa de tratar essa exceção. Como nós fazemos isso? Já vimos através do bloco try except. Então dentro da nossa validação, na verdade, nós temos que colocar um try. Daí sim a gente chama a validação para a data através do datetime strptime. E a gente sabe aqui pelo output que se alguma coisa errada aconteceu, que vai ser lançado pelo Python value error. Então o que a gente tem que colocar aqui é de fato um value error. E podemos printar para o nosso usuário que a data informada não é válida. Muito bem, vamos rodar o programa de novo e ver se as coisas funcionam como queremos agora. Eu vou começar agora colocando uma data válida. Passou no check, então tudo bem. Número de telefone agora eu também tenho que colocar um número, senão a validação não vai passar. Vamos tentar mais uma operação salvar, mas agora informando uma data que usa traços em vez de barras, por exemplo. A data informada não é válida. Ah, mas veja que a gente esqueceu de usar o system.exit e aí o programa simplesmente continuou e foi pedir o número de telefone. Isso está errado, então precisamos aqui da nossa função. Vou repetir aqui então o exemplo usando traços em vez de barra e agora sim ele diz de novo que a data informada não é válida e sai do programa. Legal, então aqui as coisas estão funcionando bem, mas lembre-se que o nosso requisito para a data é que ela tem que ser uma data válida de presente ou passado. A gente não pode aceitar uma data futura. Precisamos implementar ainda mais esse check por aqui. Para fazer isso, a gente vai começar armazenando o resultado da linha 19, que é a execução do método strptime recebendo os nossos parâmetros, em uma variável chamada data. Isso efetivamente vai ser um objeto datetime. Isso é uma instância da classe datetime. Além disso, a gente vai criar aqui uma outra variável chamada hoje, e a ela nós vamos atribuir o que retorna o método today da classe datetime, que por sua vez também vai ser um objeto datetime instanciado com a data de hoje e a hora de agora. Então agora a gente tem duas variáveis aqui, uma é a data, que é a nossa data, é um objeto datetime que representa a nossa data, porém se a gente fosse inspecionar aqui as informações de tempo desse objeto, eles estariam meio que zerados. Já essa segunda data, que é a hoje, ela vai ter exatamente a data de hoje e o tempo do momento em que essa linha de código foi executada pelo Python. Ou seja, as informações de tempo não estão zeradas. No entanto, pelas duas coisas serem objetos datetime, a gente pode fazer comparação direta entre eles, usando aqueles nossos comparadores lógicos que já vimos lá atrás, como maior, menor, igual, etc. Então aqui eu posso fazer if data maior que hoje, e aí temos uma escolha. Eu posso simplesmente criar uma mensagem de erro personalizada para esse caso específico da data estar no futuro e dar um system exit com o código 1 e sair do programa. Por exemplo, isso, as linhas 23 e 24. Uma outra forma seria aproveitar que a gente já tem esse accept value error e usar essa mensagem genérica mesmo, dizendo que a data não é válida. Como que nós poderíamos fazer isso? Com um simples raise value error. O bloco accept vai trigar e vai printar na tela para a gente que a data informada não é válida, não vai dar para o usuário o detalhe de que nesse caso não é válida por ser uma data futura, e a seguir ele sai do programa. Eu particularmente prefiro essa abordagem aqui, é claro que você pode fazer aí um pouco diferente, tentar customizar melhor para cada caso de erro. Vamos testar mais uma vez.
Quando chega na data, eu vou colocar uma data no futuro agora. Você percebe que ainda que esteja dentro do padrão de formatação que a gente espera, que é 2 dígitos de dia, barra 2 dígitos de mês e depois 4 dígitos de ano, e que também seja uma data calendário válida, porque 1º de janeiro de 2024 vai existir, isso é, a gente espera, né? Ainda assim, essa condição aqui vai ser executada e para a lógica do nosso programa essa data é então considerada não válida. Show de bola, validações acontecendo do jeito que queremos, mas tem algumas micro melhorias aqui que eu acho que vale a pena fazer só para dar um retoque final. Primeiro, com relação a esses checks que nós estamos fazendo para telefone e para data. Por exemplo, aqui na linha 12, se o nome atributo não tiver exatamente essa string aqui, telefone, escrito com as mesmas letras maiúsculas ou minúsculas, no caso aqui apenas minúsculas, essa condição nunca iria trigar. Então, se eventualmente um outro campo de telefone for incluído e de repente o nome dele tiver um T maiúsculo em vez de um T minúsculo, já era. Nosso check para telefone já não iria funcionar nesse campo. A mesma coisa serve aqui para data, né? No caso aqui o D é maiúsculo, mas se um campo de data tivesse um D minúsculo, também não iria acontecer a validação que nós estamos planejando aqui para data. Eu acho que seria melhor nós deixarmos a substring que estamos tentando verificar se existe dentro de nome atributo com letras minúsculas, todas minúsculas, e aqui a gente vem no nome atributo e usa o método de string lower, porque aí mesmo que telefone tenha T maiúsculo ou que data tenha um D maiúsculo em vez de minúsculo, se a gente coloca o .lower, nós garantimos que todas as letras serão colocadas em minúsculas. E aí a gente garante que estamos comparando sempre minúsculo com minúsculo. E aqui também. Beleza? A segunda coisa agora pode parecer um tanto quanto preciosismo se você ainda estiver aí no começo da sua carreira como desenvolvedor, especificamente como desenvolvedor Python. Mas existe um princípio no desenvolvimento que diz que as funções que você cria deveriam ter o menor tamanho possível. Por quê? Uma função ela deveria ser responsável por fazer uma coisa e apenas aquela coisa muito bem. Mas se você olhar para o tamanho dessa função, ela já está com quase 30 linhas. Claro, a gente tem umas linhas aqui em branco, que é para ajudar na legibilidade desse código, mas de qualquer forma já passou de 25 linhas aqui. Então, para tentar ficar aderente a esse princípio de construir funções que são bem enxutas, pequenas e muito especializadas em uma única coisa, nós podemos quebrar essa função valida atributo em funções menores. Eu vejo aqui 3 funções menores que poderíamos criar. A primeira seria para essa parte do código que valida atributo de uma forma geral. Ela não é especializada em um único atributo, mas a gente sabe, por exemplo, que ela não vai funcionar completamente para telefone e para data. A segunda e a terceira possibilidade são mais óbvias, é essa específica do telefone e essa terceira para data. Então o que eu vou fazer é incluir essa lógica em 3 funções menores e aí eu só chamo cada uma dessas 3 funções menores a partir da valida atributo conforme a necessidade. Então primeiro eu criei aqui uma validação genérica que vai receber os mesmos parâmetros que recebe valida atributo, que significa que eu posso agora remover esse código daqui e simplesmente chamar validação genérica de dentro de valida atributo. Seguindo em frente agora, então, eu vou criar uma valida telefone, que no caso só precisa receber como parâmetro o valor do atributo. Mas como nesse caso específico da função a gente sempre vai estar lidando com telefone, eu vou colocar como o nome desse parâmetro simplesmente telefone. Vou copiar então esse código, colar dentro da minha valida telefone, e aí, é claro, eu tenho que substituir agora o valor atributo por telefone. Novamente, eu posso substituir aqui todo esse código agora por valida telefone, passando como telefone o valor atributo. Similarmente, a gente vai criar agora então a def valida data, que recebe como parâmetro a data. Copio todo esse código, coloco aqui, e substituo, claro, o valor atributo por data. Mas perceba que aqui vai ter um clash de nomes, né? Porque eu tenho data como parâmetro que a minha função valida data recebe, mas dentro aqui eu também já estava criando uma outra variável com o nome data. Você vê até que o PyCharm acaba se perdendo um pouco e achando que aqui na linha 22 esse data refere-se a este data, mas na verdade não. Aqui na linha 22, a gente está falando deste data. Então, para evitar essa confusão, vamos renomear essa variável para alguma outra coisa. Eu vou chamar aqui de data validada. E aí substituo também aqui na linha 22. Mais uma vez, a gente vem aqui nesse código, chama a valida data e passa como o parâmetro data o nome atributo. Então veja agora que em vez de termos uma função pequenininha e uma função que estava gigante, nós temos agora 5 funções, todas elas um tamanho bastante fácil de olhar, ler e digerir, né, o que a lógica de cada uma implementa. Deixa eu só corrigir um errinho que eu percebi aqui, que na linha 37, para data a gente tem que passar o valor do atributo, claro. Mas tirando isso, eu já dei uma testada aqui no programa e vi que está tudo funcionando ainda perfeitamente como já estava. Tendo feito isso,
eu diria que eu já estou satisfeito com relação a validações. Não porque a gente já está validando tudo que um programa como uma agenda de contatos deveria validar. Por exemplo, se você parar para pensar, se alguém colocar agora um número no nome ou no sobrenome, ou se colocar apenas uma letra, ou se colocar inclusive menos do que 11 números para um telefone, um número só que seja, todas essas coisas continuam passando, o que está errado. Mas eu proponho que a gente assuma que essa parte de validações já está bem dominada e que o que a gente tem no momento é aceitável. Até mesmo para a gente continuar progredindo aqui nos requisitos do programa, senão a gente vai ficar aqui mais 17 vídeos só fazendo essas validações. Uma outra coisa muito importante a dizer sobre validação é o seguinte. Na verdade, isso que a gente está fazendo aqui, esse trabalho de criar funções específicas para validar campos, seria algo meio contraindicado. Por quê? Como desenvolvedor, uma das coisas que você deve evitar principalmente é tentar reinventar a roda. E nesse caso aqui a roda é validação de dados. Já existe uma quantidade muito grande de bibliotecas escritas em Python e disponíveis para você usar, já fazem exatamente isso, validação de campos de dados, validação de e-mail, de nomes, de datas, etc, etc. Então, em vez de tentar criar todo um esquema de validação assim, meio que manualmente, como a gente está fazendo, o correto seria mesmo a gente usar algum desses pacotes que alguém já se deu o trabalho de desenvolver e disponibilizou gratuitamente para a comunidade. Mas o propósito desse programa que a gente está desenvolvendo aqui não teria sido atendido, que é principalmente ser uma coisa educacional, algo que nos force a revisitar os conceitos que estamos aprendendo aqui dentro da playlist. Então é por isso que eu fui por esse caminho de tentar desenvolver algumas validações muito básicas aqui manualmente com vocês. Diante disso, então, a gente pode marcar a nossa validação de data de nascimento como concluída. O mesmo, então, para validações de forma geral. Ok, nosso vídeo não está assim tão pequeno, mas ainda neste vídeo eu quero atacar esta questão aqui. Com os conhecimentos que a gente já tem sobre manipulação de arquivos e diretórios, nós já conseguimos implementar essa funcionalidade. Mas para esse vídeo aqui, a única coisa que a gente vai fazer agora é implementar a parte que salva os contatos que estão dentro da nossa lista agenda para um arquivo que vai servir como a forma da gente persistir esses contatos em HD. Então esse é o pedacinho que a gente vai consertar agora. No próximo vídeo a gente volta nesse ponto e cuida da parte de ler do HD de volta para a memória para continuar processando e mostrando os dados que o usuário salvou anteriormente usando o nosso aplicativo. Então beleza, voltei aqui para o nosso código e o que a gente vai fazer é criar uma função que encapsula a lógica que a gente precisa para salvar os nossos contatos em um arquivo. Então eu defino aqui uma salva contatos que tem que receber como parâmetro a agenda. A agenda, no caso, vai ser uma lista com cada elemento dessa lista sendo um dicionário e cada dicionário representa então um contato. Além disso, a gente tem que falar aqui para o Python ou para a nossa função onde esse arquivo tem que existir, isso é o diretório, e qual o nome do arquivo. Primeiro a gente vai adotar como premissa então que esse arquivo tem que existir no diretório local, isso é, no mesmo diretório onde o arquivo agenda.contatos.py existe. Então, com relação ao diretório, a gente finge que esse parâmetro não precisa de existir por enquanto. Já para o arquivo, nós vamos criar aqui sim um parâmetro já chamado nomeArquivo, porém nós vamos criar esse parâmetro com um valor default, isso é, o nosso programa vai ter a capacidade de permitir eventualmente o usuário escolher qual o nome do arquivo que ele quer usar para salvar a agenda. Mas, se nenhum nome for dado, a gente quer assumir que o nome desse arquivo vai ser agenda.txt. Então, por enquanto, esses são nossos dois parâmetros. Deixa eu só consertar o nome desse aqui, que não é Angeda, é agenda. E aí, usando o gerenciador de contexto do Python, com a função open, a gente faz file igual nome do arquivo. Em qual modo a gente quer abrir isso aqui? De novo, para simplificar, vamos abrir em modo W, que é o modo write. O modo write vai garantir para a gente que, se o arquivo não existe, ele vai criar. No entanto, só lembrando, o modo write também tem as suas pegadinhas. Caso o arquivo exista, no momento em que o Python executar essa linha 45, ele vai apagar o que quer que exista dentro desse arquivo agenda.txt e substituir isso com o nosso processamento, com aquilo que a gente mandar salvar dentro do arquivo. Num primeiro momento isso não é um problema, porque toda hora que a gente for salvar alguma coisa dentro desse arquivo vai ser de fato a nossa agenda de novo. E a gente também precisa informar aqui um nome, uma variável que vai servir como ponto de referência para esse arquivo dentro da nossa função. As fagenda. Ok, então agora a gente tem que criar aqui uma lógica que processe adequadamente os dados que nós recebemos no formato de lista e salve dentro da nossa agenda ou do nosso arquivo agenda.txt tais dados. Então primeiro a gente vai criar um loop for que vai percorrer cada um dos dicionários que estão contidos dentro da agenda. Então para dicionário contato em agenda, então agora aqui nesse momento a gente já está com um dicionário nas mãos e a gente sabe que um dicionário é uma estrutura de dados com chave e valor.
E agora a gente tem que ser esperto aqui com o que nós queremos fazer em termos de dados salvos dentro do arquivo. Uma alternativa seria sair salvando chave e valor. Mas posteriormente, quando fizermos a função que tem que ler esses dados do arquivo, isso seria mais trabalhoso. Esse parsing do texto seria um pouco mais desafiador. Então, a forma como eu acho que a gente pode simplificar isso é adotar uma formatação CSV, isso é, os valores, apenas os valores, separados por vírgulas. Então, a gente vai convencionar que o nome vem primeiro, depois o sobrenome, depois a data de nascimento e depois o telefone. E assim, cada linha do nosso arquivo fica representando um contato com cada um desses valores separados por vírgula. Você vai ver como que isso vai facilitar as coisas quando a gente fizer a função que lê os dados do arquivo. Mas ok, como que tem que ser o código para atingir esse objetivo? Bom, em primeiro lugar, eu estou criando aqui uma variável que eu estou chamando de linha, que o objetivo dela é justamente armazenar o conteúdo de uma linha, isso é, os valores pertinentes a cada um dos atributos do nosso contato. Mas a gente precisa preencher o conteúdo dessa linha com cada um dos valores dentro do nosso dicionário que representa um contato, certo? Então a gente vai começar dizendo que essa linha é vazia, e como eu tenho que iterar dentro do meu dicionário para pegar cada um dos valores, eu vou fazer um segundo loop for dessa forma aqui. Eu digo que eu vou iterar dentro do dicionário contato.values. Lembre-se que o método values de um dicionário retorna apenas os valores e não as chaves com os valores. E é isso que a gente está interessado aqui no momento. E estou chamando cada uma dessas iterações, cada um desses valores, por essa referência aqui, valor. Agora, o que eu posso fazer é dizer que a minha linha, na verdade, vai ser igual à minha linha, isso é, o conteúdo que nesse momento já está salvo dentro dela, dentro dessa variável, mais uma f-string que começa com uma vírgula e a seguir tem o próprio valor. Na verdade, tem que ser valor e depois uma vírgula. Já vamos explicar por quê. Qual vai ser, então, o resultado desses dois loops aninhados aqui? Bom, a gente vai passar por cada um dos dicionários que está salvo dentro da nossa lista agenda. E aí, para cada um deles, a gente começa a definir uma linha que é vazia. A seguir, nós vamos valor por valor dentro desse dicionário e dizemos que agora a nossa linha é o que quer que já estava dentro dela, porém agora adicionado de valor e uma vírgula. Então, ao final da primeira iteração desse loop interno, você tem nome, vírgula. Quando o loop for para o segundo valor, que é o sobrenome, linha agora é nome, vírgula, então ela vai ser nome, vírgula, mais sobrenome, vírgula. A seguir vem a data, então vai ser nome, vírgula, sobrenome, vírgula, agora data, vírgula. E assim até o último campo. Mas repare que com esse esquema, aqui no último campo, a gente vai ficar com uma vírgula sobrando no final. Então, o que nós temos que fazer é, assim que esse loop acaba, ou seja, na mesma linha de indentação dele, nós vamos dizer que agora a linha, na verdade, é o que está na linha, ponto, rstrip, vírgula. Por que rstrip? Porque esse método faz uma remoção de algum parâmetro que você passa para ele ao lado direito da string, ou seja, ao final da string, que é exatamente o que a gente quer. A gente quer remover essa última vírgula que ficou aqui após a última iteração deste loop. Então, é aqui na linha 50 que nós finalmente temos a nossa linha, uma linha que tem que ser salva dentro do nosso arquivo, na formatação, no jeito que a gente quer. Agora sim, então, nós podemos fazer fagenda.write linha. No entanto, se nós fizermos apenas isso, o que vai acontecer é que não vai ter uma quebra para a próxima linha. E aí, na próxima iteração do loop, ou seja, no próximo dicionário contato, quando nós fizermos todo esse processamento aqui de novo, em vez do Python salvar essa próxima linha na próxima linha, na linha de baixo do arquivo, ele vai salvar imediatamente depois dessa aqui que a gente acabou de escrever dentro do arquivo. Então, para evitar isso, nós temos que garantir que vai ter uma quebra de linha ao final desta linha aqui. Como a gente pode fazer isso é, em vez de simplesmente escrever a linha, vamos criar uma f-string que vai ser a linha seguida de um _n. Eu acho que a nossa salva contatos está pronta para ser testada agora. O que nós precisamos fazer, então, efetivamente, é chamar essa salva contatos aqui ao final da operação de salvar. Então, só precisamos de chamar a salva contatos, passando como agenda a própria lista agenda. Se eu quisesse aqui, nós poderíamos colocar aqui um nome de arquivo e passar um nome diferenciado também. Mas a gente não vai fazer isso, por enquanto nós vamos adotar o valor default que a salva contatos dá, que é uma agenda.txt. Então vamos executar o nosso programa e ver o que está rolando. Eu vou também abrir a nossa estrutura de diretórios para você ver o que vai acontecer aqui dentro e vamos salvar um contato aqui. Passar rapidinho por aqui e colocando dados que não vão quebrar a validação. Ok, primeiro contato salvo.
deixa eu só atualizar o nosso diretório. E você vê que agora o Python criou, ou o nosso programa criou de fato, um arquivo chamado agenda.txt. Se eu abro esse arquivo, nós vemos que aqui os dados estão salvos. Vamos salvar mais um contato aqui dentro para ver se ele realmente vai salvar isso na segunda linha e pular para a terceira e assim sucessivamente. Criar um contato Bruce Wayne. E você vê que ele também salvou esse contato aqui na segunda linha, então tudo bem. Nossa função salvar está funcionando como nós gostaríamos. Aqui ficou esse espaço porque eu de fato acabei colocando um espaço logo após o nome Bruce. O que significa que uma das coisas que nós deveríamos ter incluído na nossa validação seria um strip para remover potenciais caracteres em branco que venham depois do nome, do sobrenome, da data, do número de telefone, enfim. Mas eu vou deixar isso para você fazer. Voltando aqui para a nossa lista de requisitos, eu ainda não vou marcar esse item aqui como concluído, porque de fato ele ainda não está. No momento, o nosso programa consegue salvar dados em um arquivo, mas ainda não consegue ler esses mesmos dados de volta do arquivo, que é um problema para a gente. Mas como eu disse, esse é um ponto para o próximo vídeo. E depois desse vídeo nada pequeno, eu vou ficando por aqui, mas é claro, a gente sempre tem o nosso procedimento operacional padrão de encerramento de vídeo aqui, que é te lembrar que se você gostou desse vídeo, nada mais justo do que clicar no botão gostei aqui embaixo. E te lembrar também que você ainda não está inscrito nesse canal, portanto, me dá aquela moral e se inscreve aí. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, troca uma ideia comigo que a gente vai crescendo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, não perde o próximo vídeo e tchau!